Pois muito bem, a partir de agora estamos com 45 minutos à Benfica. Hoje vai ser um solo, vai ser aqui um one-man show com Nuno Queimado. Os outros dois companheiros, por outro tipo de motivos, não puderam estar e por isso avancemos nós com os assuntos que vão marcando um bocadinho da atualidade do Sport Lisboa e Benfica, ainda que pouco se tem falado dos clubes, não só por todas as razões e mais algumas, mas neste caso, tendo em conta que esta semana, ou estas 2 semanas, têm sido mais de olhar para aquilo que tem acontecido na seleção nacional portuguesa, já conseguiu eliminar a Turquia e vai defrontar a Macedónia do Norte no último jogo de apuramento para o Campeonato do Mundo no Qatar. Mas apesar de a seleção ser quase o tema central da discussão, o Benfica não para, como de resto todos os outros clubes portugueses também não param, mas o Benfica especificamente, temos já para falar no programa de hoje uma notícia que surgiu ainda a semana passada, mas apesar de ter surgido na semana passada, não deixa de ser um tema atual e de resto um tema que muitos benfiquistas já vinham a falar mesmo antes das eleições e mesmo já quando ainda estava em exercícios o antigo presidente Luís Filipe Vieira, que tem a ver com uma proposta de limitação de mandatos ao nível da presidência do clube. Vamos também olhar para o regresso do campeonato do Benfica Braga já na próxima sexta-feira, com o jogo marcado para as 8h15 da noite, 20h15 da noite, em Braga, no Estádio Municipal de Braga, e vamos também olhar um bocadinho para aquilo que é o resto do calendário do Sport Lisboa e Benfica, sabendo de antemão que durante os próximos 2 jogos, 3 jogos, se quiser, incluindo o jogo do Braga, entre competição portuguesa há uma visita, ou neste caso uma recepção do Benfica ao Liverpool e uma ida a Anfield para as duas mãos dos quartos de final da Liga dos Campeões. Nuno, bem-vindo. Parece que já entrou o projeto de revisão dos estatutos, ou parece, ao que parece, o projeto de revisão dos estatutos do Benfica já foi entregue através de uma comissão criada e liderada por Jaime Antunes, e ao que parece, e segundo a notícia do Record, ao que parece, uma das propostas é a limitação de mandatos, e ao que escreve o Record, no documento parece ser apontada a redução de 25 para 15 anos de filiação efetiva, de modo a poder ser candidato. Não olhando para toda a notícia, porque a notícia ainda é algo extensa, mas olhando aqui precisamente para isto, dos 25 para os 15 anos de filiação, a notícia, citando o Record, ao que o Record apurou, a Comissão aponta ainda para a redução de 25 para 15 anos de filiação efetiva, de modo a poder ser candidato a presidente. Atualmente, essa contagem começa aos 18 anos, pelo que apenas com 43 um sócio pode ambicionar ser presidente do clube. Nesta proposta, defende-se que aos 16 anos a inscrição passe a sócio efetivo, pelo que, a ser aprovada com 31, pode ser-se candidato. A revisão dos estatutos ocupou grande parte de uma reunião que houve entre a direção esta revisão dos estatutos ocupou grande parte da reunião, ou de uma reunião que houve entre os membros da direção e onde não foi debatida a nova composição da SAD. Houve também outro tipo de propostas, mas já lá vamos. Esta redução de mandatos, redução de mandatos, mas primeiro esta questão dos anos de filiação ao clube. Nuno, bem-vindo. Olá, Francisco. Ahm, Relativamente ao tema dos anos de filiação ao clube,
há sempre que considerar esta questão digamos, da maioridade. Mas eu penso que a questão dos 15 anos me parece ser razoável. A anterior, conforme estava dos 25 anos, cria aqui uma barreira enorme que epá, a competência, a idade pode ajudar, mas não pode ser tudo. Existe muita gente competente, penso eu, que entre os escalões, vamos dizer, dos 30 aos 50, um, e que se vê privada de poder dar um contributo ao Sport Lisboa e Benfica, ou se calhar até estávamos a privar o Sport Lisboa e Benfica de pessoas com real capacidade para o fazer, e creio que vem se calhar em tempo de se fazer uma revisão dos estatutos que já há muito que era pedida pelos sócios e há que dar também o mérito a muitos movimentos, especialmente penso eu que o Servir o Benfica que se bateu bastante por essa situação e que epá, acredito que seja desta que se consiga trilhar caminho para haver uma real e efetiva renovação dos estatutos e atualização, se assim podemos dizer, aos tempos atuais. Se queremos um clube moderno, também deveremos ter uns estatutos a condizer com essa situação. Depois, ainda sobre este mesmo tema, também vem escrito no Record que, portanto, esta comissão é formada por Jaime Antunes, Bagão Félix, João Almeida Loureiro, João Pinheiro, João Varandas Fernandes, Fernando Neves Gomes e Raquel Vaz Pinto, em representação de várias sensibilidades do universo encarnado. A comissão aponta, e creio que aqui será talvez a notícia maior, e talvez aquilo que maior discussão pode gerar, esta comissão aponta para um máximo de 3 mandatos, mantendo a duração de 4 anos cada. Ao contrário do que acontece nos estatutos atuais, em que não há uma limitação de mandatos, e com esta proposta um presidente apenas poderá estar no cargo durante 12 anos. Este era um ponto defendido por vários quadrantes, ainda que divergissem em alguns detalhes. 3 mandatos, 4 anos cada, é muito, é pouco, é razoável? O que é que se pode dizer em relação a esta proposta, que creio que será a proposta maior de entre outras propostas que já lá vamos, mas creio que esta é aquela que levanta mais... pode levantar mais polémica, porque tendo em conta que hoje em dia não há limitação de mandatos sequer... Não querendo ser injusto com ninguém, eu acredito, e se quisermos ser um bocadinho sérios relativamente ao tema, eu penso que 12 anos, estamos a falar de mais de uma década, penso que é tempo suficiente para que quem queira estar à frente dos destinos de qualquer organização conseguir apresentar trabalho. Vamos fazer o exercício ao contrário e como digo, não estou a dizer que sou eu que estou certo, é meramente um exercício. Se ao fim de 8 anos uma direção não conseguir apresentar trabalho, acho que Está podemos tudo dito, concluir não é? que não fez, acho que podemos concluir que não foi uns bons mandatos, não é? Agora, evidentemente, durante 4 anos, se essa direção apresenta uma dinâmica de crescimento, de uma dinâmica ganhadora, com certeza há de ter a possibilidade de continuar essa dinâmica por mais 4 anos e quem sabe até ao limite dos 12 anos e até preparar, se assim quisermos, porque isto acontece, não vale a pena também estarmos a ludibriar as coisas e até preparar um número 2 ou um número 3 digamos que na estrutura para ele também se poder candidatar e seguir esse mesmo caminho, se essa for a vontade dos sócios, ou então vir outra pessoa e tomar
tomar um novo rumo, porque eu acho que a lição que tiramos destes últimos anos, e quando digo últimos anos refiro-me a todos os mandatos de Luís Filipe Vieira, se houve lição que tiramos foi que a perpetuação do poder traz demasiados vícios com os quais deverá haver ferramentas institucionais que permitam a renovação, digamos, trazer sangue novo às instituições, para que elas não caiam num marasmo e numa série de vícios que não trazem nada, acabam por não trazer nada de bom. Aquilo que se tem visto em todas as organizações, por muito boa vontade que as pessoas tenham, é que ao fim de 10 anos, 15 anos de estarem dentro dessas estruturas, os dirigentes, por erro ou por habituação, parecem criar um tipo de noção de que eles já não são o presidente da instituição, mas sim a instituição é que é presidida por eles. Ou seja, aquilo já é mais deles do resto das pessoas. E dessa forma eu penso que se cria aqui, até para balizar objetivos, ou seja, não é uma coisa que é contínua, a pessoa mesmo que tenha um projeto pessoal para o clube, de o fazer crescer, sabe que tem ali uma meta que no máximo tem 12 anos para o atingir. Se ao fim de 4, 5, 6 anos as coisas não rolaram nesse sentido, o projeto que se apresentou, enfim, ou sofre aqui algumas ligeiras adaptações, ou então não vai chegar a bom porto. E de Enfim, resto, sim, força. eu penso que é preferível que assim o seja. Não sei, até podem fazer mandatos de 5 anos ou inventar outra coisa qualquer, mas sim, tem que haver um limite. Ou diminuir 3 anos de mandato e que possam ser durante, sei lá, 4 mandatos. Enfim, indiferente, não é? Um bocadinho indiferente essa parte. Mas sim, mas creio que deverá de alguma forma ter que ser limitado. Dentre outras propostas, há também 4 questões que têm a ver com 4 questões, são 4 propostas, obviamente, que têm a ver com remuneração, demissão, financiamento e sócios. Quanto à remuneração, e aí creio que podemos ir um por um, quanto à remuneração, não foi um ponto consensual, mas no documento entregue à direção é proposto que os elementos dos órgãos sociais sejam remunerados. Portanto, acho que ainda hoje, creio, agora não tenho a certeza, portanto, estou a falar de cor, eu creio que isto não acontece. Acho, não tenho a certeza. Eu também não tenho a certeza, mas creio que sim, que tens razão, que não acontece. Francisco, na minha opinião, e sendo muito pragmático relativamente a isso, acho que os órgãos devem ser remunerados, devem ser profissionalizados. São profissionais do clube, trabalham para o clube, aquilo que lhes é exigido é que se dediquem a 100% ao clube e, como tal, creio que devem ser pagos por isso, até porque dessa forma existe em todo esse ato um maior formalismo para a responsabilização. Okay? Depois não vale a pena virmos para os microfones a dizer que estamos aqui pro bono e que estamos aqui porque oferecemos tudo ao clube. Não vale a pena irmos por aí. Profissionalizar, até para podermos procurar a competência. Em E vez exigir essa competência? em vez de procurarmos só o amor pelo clube e a pessoa que quer servir o clube, pois com certeza que sim. Mas entre todos esses, procurar também o mais competente. E, pá, geralmente as pessoas que são mais competentes e que estão no mercado custam dinheiro, porque como são as melhores e aquilo que a gente quer é que sejam os melhores a trabalhar para o Benfica, acho por bem que sejam profissionais. Pois, como em qualquer outro caso, não é? Isto não é uma instituição, o Benfica não é propriamente uma instituição de caridade, não é propriamente, Cada vez menos, quando cada digo vez menos. Benfica,
quando digo Benfica, estou a falar do Benfica pelo todo, obviamente. Não estando a falar da Fundação Benfica, que é outra coisa, faz parte do Benfica, mas é outra coisa. Obviamente. Era por aí que eu queria pegar, ou era aí que eu queria chegar. Depois, outra proposta era quanto à admissão, que até agora um chumbo do relatório de contas não tinha consequências, portanto, até hoje não havia consequências para isso, o que pode mudar. A proposta é a direção está obrigada a refazer o documento e, no caso de segundo chumbo, fica demissionária. Esta é daquelas propostas que provavelmente, assim como a limitação de mandatos, provavelmente pode levar ou não a um bocadinho mais de discussão no universo benfiquista pelo todo. Mas, olhando de fora, se o primeiro relatório de contas está mau, ou está mal feito, ou não está segundo aquilo que se pensaria que viesse a acontecer, ou que possa vir a acontecer. Se o primeiro relatório de contas sai chumbado, o segundo é refeito, e o segundo também não está bem, é porque algo está mal. E se está mal, alguma coisa tem de mudar. Eu percebo, Francisco, quando tu dizes que o relatório não está bem e há que retificá-lo e continuas a não estar bem, refere-se na apresentação dos resultados, é que por vezes eu no geral concordo com a proposta. No geral concordo com a proposta. Se apresenta um relatório de contas, vamos imaginar no cúmulo em que apresentas uns 20, 30, 40 milhões de prejuízo, e mesmo que retifiques o documento, mas aquilo que te apercebes é que continuas a apresentar 30, 40 milhões de prejuízo. Se os sócios não concordam com esse tipo de gestão, alguma consequência tem que haver, não é? Ou seja, os sócios estão a dizer que não é esse o caminho que querem, não era esse o caminho que queriam, mas foi esse o caminho que a direção trilhou. Enfim, é um documento demasiado importante para passar quase de fininho, como se nada se passasse. E eu acredito que isso até poderá levar, de alguma forma, a um maior cuidado na apresentação dos números, não é? Quando eu digo maior cuidado é ser mais rigoroso na apresentação dos números, porque se detectam demasiadas irregularidades no documento e elas depois são retificadas e caem no erro de apresentarem mais irregularidades ou continuar a apresentar irregularidades, a direção cai na situação de se ter que ver a ser demitida, ou a pedir admissão para face ao resultado da votação do relatório e contas. Eu acredito que, apesar da discussão, eu acredito que se for posto a votação, os sócios vão votar favoravelmente a que o documento, à segunda retificação, e que continue, digamos que irregular, porque há que tomar todas as cautelas neste momento, depois daquilo que o Benfica passou nos últimos tempos. Eu penso que os sócios devem e têm obrigatoriamente que estar mais alerta sobre essas situações. Tem que ser Força. falta-me o termo agora, mas mais exigentes. Terão que ser mais exigentes no cuidado que têm na observância do clube. E não há muito tempo, há um ano talvez, um ano e alguns meses, antes das eleições, antes do Rui Costa ser eleito e antes de ter havido todo aquele processo que levou a que Luís Filipe Vieira fosse retirado do cargo ou destituído do cargo, ainda que ele se tenha destituído a si próprio, não é? Mas pronto, enfim. Mas isso são outros 500. Numa Assembleia Geral que ocorreu antes disso,
eu lembro-me de ter lido uma notícia, qualquer notícia que dizia que o relatório de contas tinha sido chumbado. Creio que não uma, mas 2 vezes. E o primeiro estava mal, o segundo refez-se, e passou a estar bem, foi assim uma coisa qualquer. Mas o documento em si, segundo depois aquilo que se veio falar mais tarde, foi que havia algumas incongruências, principalmente com os valores de algumas transferências. Se não estou em erro. Agora também não tenho bem a certeza, portanto também estou quase a falar de cor. Eu lembro-me Eu de também não ter tenho havido presente, assim. mas sim lembro-me de ter sido chumbado na primeira vez e penso que terá passado na segunda, se não estou em erro também. Sim. Exato. Portanto, sim, provavelmente este da demissão é quando de um segundo chumbo do documento, se calhar até é dos mais pacíficos, e que se calhar não levanta tanta polémica. Se formos a ver bem as coisas, se calhar até vai ser dos mais pacíficos de todos, de todas as propostas. Ainda que, lá está, esta notícia do Record não fala de todas as propostas, fala só de algumas, mas quando sair o documento. Eu estou a ver, eu estou a tentar ver aqui uma notícia de 21/3 deste ano da Jornal A Bola, em que diz: direção analisa a proposta para novos estatutos, mas não se estende muito na análise sobre as propostas, não se consegue, não se consegue perceber muito bem o teor, o conteúdo todo. Na bola também veio essa notícia. Pronto, então, seguindo em frente, quanto ao financiamento, a proposta é: se a direção pretender endividar-se num valor acima dos 10 milhões, terá de ter a aprovação da Assembleia Geral. Portanto, mais uma vez, os sócios chamados à votação. Ah, Eu creio que será a Assembleia Geral, portanto, creio que não será a Assembleia Geral da direção, mas a Assembleia Geral, geral, vamos dizer assim. Francisco, sou-te sincero, Se é que me faço, se é que me faço entender. para aquilo que é neste momento a realidade do futebol, posso estar a cair no erro de dizer uma barbaridade, mas para a realidade atual do futebol, eu penso que um endividamento de 10 milhões não é representativo para aquilo que é o futebol neste momento. Não vejo com maus olhos ver a possibilidade de se realizar uma assembleia, no caso do clube pretender endividar-se em montantes superiores. 10 milhões, enfim, para aquilo que é o futebol atual, e lembrando que o Benfica até há bem pouco tempo gastou em contratações cerca de 100 milhões, ou 100 milhões de euros, enfim, poderemos estar aqui a pôr uma bitola um bocadinho por baixo, que depois acaba por ter que haver assembleias atrás de assembleias, se o Benfica precisar de se financiar ou de ir ao mercado ou algo do género. Então tinham de ser Mas 10 assembleias. não vejo com maus olhos, enfim, um limite mais acima de endividamento para cautelar para qualquer tipo de situação em que o clube, enfim, possa estar a enverdar por um caminho que não seja aquele que queremos. Epá, desde que seja para maior transparência e desde que não haja conflito depois entre a transparência e o normal a desenrolar dos trabalhos no clube, não, apenas creio que o montante me parece um pouco abaixo para aquilo que é neste momento o orçamento e quando digo do Benfica, pá, poderia dizer do Sporting ou do Porto, seria a mesma coisa. E por último, que vem na notícia, depois quando surgir o documento total, aí logo se Veremos, não verá. é? Logo se verá o resto das propostas. Quanto aos sócios, haverá um acerto nos votos por antiguidade, e creio que este é que talvez venha a ser não vou dizer o mais polémico, porque, enfim, isso de ser o mais polémico ou não, depende muito
depende muito de quem fala, de quem reage, de quem fala nas redes sociais, de quem vai às Assembleias Gerais, que isso também é Sim. importante dizer. Tanto haver um acerto nos sócios por antiguidade, além disso, para se ser sócio por correspondência, deixa de ser preciso residir a mais de 50 quilómetros do Estádio da Luz. Epá, se calhar tem a ver agora com o aumento do preço da gasolina. Aquilo que eram Deve ser. 50 quilómetros, aquilo que eram 50 quilómetros aqui há um mês já não é a Encher o mesma depósito coisa agora. até ao máximo. Não, mas pá, enfim, relativamente a essa situação do sócio por correspondência, não tenho uma real opinião se serão 50 quilómetros, serão 30, se o que é que, pá, se o que é que fará sentido. Mas sim, eu percebo, tentar procurar uma maior proximidade dos sócios com o clube e se calhar até aumentar o número de sócios por essa via. Talvez, lembro-me perfeitamente que o meu avô era sócio por correspondência e morava no Alentejo Profundo. Ficávamos todos contentes quando recebíamos o jornal do Benfica. Mas já foi há muito tempo. Hoje em dia já não é propriamente a mesma coisa. Os 150 quilómetros a que estávamos de distância de Lisboa já não são os mesmos 150 quilómetros neste momento. Mas sim, poderá ser uma ideia. Sou sincero, não tenho uma ideia muito formada relativamente ao sócio por correspondência. Nesta questão dos 50 quilómetros, reduzir, enfim, não tenho. Agora, relativamente Ao acerto dos votos por antiguidade. ao acerto dos votos, epá, eu sou tendencialmente a favor da igualdade de voto, tendencialmente. Mas acredito que se E se pode calhar não havia chegar a tanta disparidade de votos como houve até agora. sim, porque eu acho que Ou não, se for, se o gap, for o gap é tão grande entre o sócio que tem 50 e o sócio que tem um, o espectro é tão grande que, enfim, digamos que eram precisos 50 sócios com um voto para igualarem o sócio que se apresentasse a votações com 50 votos. Eu acho que um intervalo de 10 a 1 já será significativo, ou seja, em que há uma pessoa por si só vale tanto como 10 sócios. Eu acho que isso por si só já é significativo. Se será por aí, se não será, pá, não faço ideia, pá, mas eu tento sempre ver os dois lados da balança e também percebo aquelas pessoas agarradas àquele sentimento que levam 30, 40, 50 anos de sócio do clube e a acompanhar o clube e terem o mesmo voto de alguém que se faz sócio ontem. Mas como disse no início, tendencialmente sou a favor da igualdade de voto. Compreendo que não possa ser assim, mas acho que o espectro que existe neste momento, a disparidade entre os 50 e o 1, que se calhar é demasiado alargada, digamos assim. E à conta disso, se calhar, ou se calhar foi por causa disso que nas últimas 2 eleições houve a percentagem de votos para quem venceu e para quem não ganhou. No caso, se calhar o caso mais flagrante de todos, não vou dizer agora no caso do Rui Costa, mas se calhar o caso mais flagrante, se calhar até tenha sido mesmo na última antes desta, entre Luís Filipe Na Vieira. última do Luís Filipe Vieira. Exatamente. Não sei se com a diminuição do tal espectro de 50 para 1 ou de 1 para 50, não sei se. Provavelmente o Luís Filipe Vieira ganharia outra vez. Muito provavelmente ganharia outra vez. Mas se calhar o número
se calhar a percentagem, se calhar a diferença entre a percentagem de um e a percentagem do outro, se calhar não era tão grande. Percentualmente, provavelmente baixaria, provavelmente. Ainda que eu não sei, essa é a parte menos importante, acho eu. Aquilo que se deve, que não se deve pretender aqui é tentar arranjar aqui um esquema de votação que beneficie mais uns do que outros. Se é por aí que se está a tentar fazer isto, epá, então esqueçam e deixem ficar conforme está. Deve-se procurar é que o clube seja cada vez mais igualitário para que quem, digamos, pouco peso tem ou voz tem no clube não se sinta totalmente excluído daquilo que são as decisões do clube. E se calhar dessa forma consegue-se aproximar mais. Quem tem 10 terá sempre mais voz. Neste caso, estou a falar 10. Se imaginássemos que o 10 seria o ponto máximo, quem tem 10 terá sempre o ponto máximo de votos e a sua voz será sempre mais forte, mas quem tem 1 ou 2 ou 5 já não se sente tão, enfim, tão limitado relativamente àquilo que possa ser a sua posição dentro do clube. E por aí é que se deve lutar, até por aquilo que eu me recordo, apesar de, nessa votação que estavas a dizer, eu acredito que os sócios com mais anos de casa tenham sido fundamentais para a vitória de Luís Filipe Vieira. A verdade é que sócios como eu, aí já vou com, nas tantas já me perco, mas já são mais de 15 anos seguramente de sócio, e quando digo 15 anos, digo agora 15 anos ininterruptamente, porque já anteriormente tinha sido sócio, e entretanto deixei de o ser por motivos pessoais e até lá está da distância, da distância com o clube, mas desde 2004 me voltei a fazer sócio, e uma grande franja das pessoas, diria eu, da minha idade, que já contam, alguns deles com 10 ou mais votos, votaram massivamente no outro candidato, e não foi por isso que as coisas se alteraram. Acredito, como disse, numa proposta que vise uma maior igualdade e que promova a que as pessoas se sintam úteis e que a voz delas conta para aquilo que é a decisão final nos destinos do Sport Lisboa e Benfica. Isso sim é importante. Se for isso que se consiga trazer para dentro do Benfica, então sim que se discutam todos esses pontos. Bem, e depois afinal, acho que vamos mesmo chegar vamos mesmo chegar lá. Vamos chegar ao objetivo pretendido para o programa 2, tendo em conta, claro, todo o contexto. Até porque já vamos com mais de meia hora, portanto, o ritmo está bom e vamos continuar assim. Já na sexta-feira, o Benfica vai a jogo. Aliás, o campeonato volta, as seleções param até junho. Depois em junho lá haverá mais competição com Liga das Nações, mas volta ao campeonato na sexta-feira, abre a 28ª jornada o Sporting de Braga com o Benfica, dois clubes que vão estar presentes nas competições europeias onde estão. O Benfica na Liga dos Campeões vai receber o Liverpool e o Braga depois na quinta-feira vai receber o Rangers. Dois jogos que de resto vão poder ser acompanhados aqui na Rádio Nacional de Desporto. Nuno, no sábado, na sexta-feira, o Benfica vai a Braga e, ao que parece, vai a Braga tendo Darwin e Otamendi a regressar do Uruguai. Um regressa da Argentina, o outro regressa do Uruguai, assim é que é. Portanto, dois regressados que muito provavelmente serão titulares no jogo com o Braga, e daí mais cansaço. Portanto, já sabe que estas viagens causam sempre
alguma estranheza aos clubes, apesar de saberem que o calendário está assim feito, mas pronto, é o calendário que há. É o calendário que há, se bem que o jogo do Benfica com o Braga percebe-se que seja na sexta-feira para o Benfica depois poder, para o Benfica e para o Braga, serve para os dois, porque os dois vão estar em competição durante a semana, um na terça, o outro na quinta, portanto percebe-se que o jogo seja na sexta, ainda que se o jogo fosse no sábado, se calhar também não fazia assim tanto mal quanto isso, que até dava para jogadores como o Darwin e como o Otamendi provavelmente poderem descansar e não terem o jet lag e não apanharem com o jet lag. Ainda assim, o Benfica vai a Braga e vai a Braga para tentar fazer algo que ainda não conseguiu esta temporada com o Nelson Veríssimo, que foi vencer 3 vezes seguidas. O Benfica nos últimos jogos, desde a derrota com o Gil Vicente em casa, tem 2 vitórias seguidas, uma contra o Tondela, outra contra o Santa Clara, tem 2 empates, Benfica contra o Boa Vista e contra o Ajax, tem mais 2 vitórias, contra o Vitória de Guimarães e contra o Portimonense, tem o empate em casa com o Vizela, tem depois uma vitória contra o Ajax e uma vitória contra o Estoril Praia. Isto falando em termos gerais, porque em termos de campeonato o Benfica pode ir para a segunda vitória consecutiva, porque em termos de campeonato aí sim, é que está o Benfica neste momento parece que faz 2-2, ou por outra. Vence 2 vezes, empata um jogo e e vence mais 2 vezes. Portanto, pode-se esperar certamente um jogo difícil para o Benfica em Braga. Sim, eu penso que seria sempre um jogo difícil. O Braga continua a dar uma boa resposta. Eu diria que se calhar até um bocadinho à imagem do Benfica tem dado uma melhor resposta na Europa do que aquela que tem dado em casa, que eu penso que ultimamente também tem ficado um pouco aquém daquilo que era expectável. Tendo até o Gil Vicente se aproximado nas últimas jornadas, mas será sempre um jogo difícil. O Braga tem um plantel muito, eu diria que muito bem preenchido, com jogadores de valia, uma equipa bem orientada, com um treinador que eu creio que até procura jogar o jogo pelo jogo. Aliás, o Braga também já começa a obrigar a isso, não é? Já não é propriamente um clube de ir jogar, seja a que campo for, remetido ao seu meio campo. Se calhar isso já foram histórias de outros tempos. Por isso estou expectante num bom jogo de futebol e expectante para perceber qual é que é a resposta do Benfica contra um adversário forte, ainda que estas situações das seleções, eu creio que tem um lado bom que os jogadores que estão nas seleções acabam por não perder aquele ritmo competitivo de jogo. Enfim, depois as viagens sim poderão ser aqui um handicap mais difícil de superar. Enfim, espero que o Benfica, aliás, é a obrigação do Benfica, face ao plantel que tem, de ter várias soluções para que isso não seja um problema. Espero uma boa resposta do Benfica em Braga. Espero novamente uma boa resposta do Benfica em casa frente ao Liverpool. Enfim, num jogo extremamente difícil. O último jogo que vi com o Liverpool foi o célebre jogo do gol do Luizão. Se tiver que ser um zero, que seja um zero. Mas enfim, os jogadores também têm que perceber que são nestes palcos é que eles são chamados a mostrar o porquê de vestirem a camisola do Benfica, e essa também é a obrigação deles. Nada mais.
e o Benfica vai entrar em campo com uma boa diferença pontual em relação ao Braga. O Benfica e o Braga vão a jogo. O Benfica em terceiro com 61 pontos. O Braga vai a jogo com 49 pontos, o que é uma diferença ainda substancial. Não é muito substancial, mas é uma boa diferença para duas equipas que têm jogadores indisponíveis. O Benfica só vai ter indisponível o Lucas Veríssimo e o Rodrigo Pinho, e este só é com muitas aspas, porque os benfiquistas bem que pedem o regresso do Lucas Veríssimo, mas ainda não pode ser, devido à entorse que sofreu. O Rodrigo Pinho também não pode ajudar, desde o jogo com o Santa Clara nos Açores, ainda na primeira volta, ainda não voltou e continua lesionado e não vai voltar até ao final da temporada. Do lado do Braga há 3 jogadores que não vão poder jogar. O Nuno Sequeira, que está com uma ruptura no tendão de Aquiles. O Roger Fernandes, o menino Roger Fernandes, tem uma lesão. E o Vitinha, o avançado, tem uma lesão muscular. Entre o deve e o haver, o Vitinha vai fazer muita falta ao ataque do Braga. Mas se formos a ver também do lado do Benfica, o Benfica, curiosamente, deve ser das temporadas em que o Benfica menos sofre, entre aspas, com a saída de jogadores para as seleções, e falo dos jogadores portugueses porque o Benfica não teve um único jogador português convocado. Portanto, se calhar, até é dos jogos em que o Benfica consegue preparar melhor, mesmo não tendo o Odisseias. Aliás, minto. Aliás, falo da seleção A, porque o Benfica tem 3 jogadores na seleção de sub-21. O Paulo Bernardo, o Henrique Araújo e o Gonçalo Ramos. Exatamente. São estes 3. E ainda tem o Tiago Araújo no sub-20. Exatamente. Mas pronto, o Tiago Araújo quase não joga, portanto, não contando com o Tiago Araújo, o Paulo Bernardo joga, vai entrando, não joga a titular, mas entra, mas de vez em quando ainda vai entrando nos jogos que o Benfica faz. O Gonçalo Ramos parece ter ganho a titularidade definitivamente em relação ao Yaremchuk e ao Seferovic. O Benfica já vai ter Seferovic, porque já está recuperado. Já está completamente recuperado da lesão e marcou agora num jogo amigável, num jogo de preparação entre a equipa principal do Benfica e a equipa B dos encarnados. Portanto, vai ser um jogo em que o Benfica, mesmo podendo treinar com a maior parte dos jogadores, é certo, não teve 3, 4 se quisermos acrescentar o Tiago Araújo, mas não muda muito em relação àquilo que se pretendia, porque do 11 titular base estão lá todos, menos o Otamendi, que está na seleção, e o Vlaco Dimos, que está na E o seleção. Darwin. Aliás, e o Darwin. E o E o Weigl. Darwin. Exatamente, e o Weigl. E o Weigl também depois, exato. O Vertonghen é que já acho não que era ficou, não convocado foi? desde 2017. Pois, O já nem Vertonghen me é que lembrava ficou, do Weigl, correto? exatamente. O Weigl também está e jogou agora no último jogo de preparação a titular na seleção, na Mannschaft. Exatamente. Eu penso que o Vertonghen não foi convocado para a seleção. Não foi. Não foi. Então, Parece que andou a viajar por Évora. então serão só 4 nas seleções estrangeiras, mais 4 nas seleções nacionais, serão só 8 jogadores. Só. Só. São só. Aquele só trama tudo, mas pronto. Relativamente Siga. ao Braga, o Vitinha traz ali isto daquilo que tenho visto, traz ali algum músculo àquele ataque, mas ainda que Vitinha não possa jogar, o Ricardo Horta é um Os irmãos jogador Horta. extraordinário.
é um jogador extraordinário. Pá. Tem feito épocas brilhantes no Braga. Um, será sempre um jogador perigoso. O Braga viu o central que estava lesionado há algum tempo regressar. Sim. Pensou que se terá lesionado o ano passado frente ao Futebol Clube do Porto, se não estou em erro. O David Carmo. A David Carmo, exatamente. Foi uma boa notícia para o Braga. E relativamente ao Benfica, enfim, ao regresso do Seferovic, que se calhar vai ser chamado a ir até Braga, até porque se calhar convém que o Darwin não jogue os 90 minutos. Uh, e convém ter outras opções, e porque ele também precisa de ganhar ritmo. Pá, quanto ao resto, eu penso que não haverá grandes mexidas na equipa do Benfica. Uh, para um jogo que o Benfica tem que encarar, pá, relativamente àquilo que dizias, que eu agora estava-me a perder, mas recuperei aquilo que dizias há pouco da diferença pontual. Eu penso que neste jogo não se põe tanto a questão da diferença pontual, quem é que quer recuperar 3 pontos ao outro, ou ganhar, o Benfica ganhar mais 3 pontos ao Braga, ou o Braga ganhar 3 pontos ao Benfica. E eu digo isto enquanto benfiquista. Aquilo que será mais importante para o Benfica é não perder o segundo lugar de vista, o que me parece que perdendo ou empatando em Braga e ganhando o Sporting o seu jogo, que a coisa ficará praticamente encaminhada. Ou seja, a importância do jogo, do resultado em si, não está neste jogo, mas naquilo que há para a frente, digamos assim. E de resto, para a frente, aquilo que há é a recepção ao Liverpool na terça-feira, depois recepção também em casa da Bessade, vai a Anfield, recebe nada, vai a Alvalade, recebe o Famalicão, vai à Madeira jogar com o Marítimo, recebe em casa o Porto e por fim vai a Passos de Ferreira, e o Benfica termina o campeonato em Passos de Ferreira. Vai ser um final de campeonato em que, lá está, não podendo o Benfica chegar ao primeiro lugar, porque nesta altura do campeonato está muito complicado e o Benfica está a Nunca, uma nunca ligeira. conseguiria. Nunca Exatamente. conseguiria. Está com uma diferença pontual, eu quase diria abismal para as duas equipas, né? Tendo em Sim. conta a diferença pontual que é grande, tão poucas 6 jornadas do fim, sem contar já com o jogo com o Braga. Portanto, após o jogo do Braga, são 6 jogos que faltam para terminar o campeonato e o Benfica, claramente, esta temporada, entre claudicar aqui e ali, foi perder pontos onde se calhar não devia, e a maior parte dos pontos perdidos, curiosamente, foi em casa. Nem foi fora, foi em casa. Sim. Portanto, o Sim. Benfica, onde deveria ter ganho pontos, não ganhou, ou se os ganhou, foi apenas um ponto, porque conseguiu arrancá-los a ferros em empates no Estádio da Luz. O 45 minutos à Benfica vai ficar por aqui, sendo que para a semana vamos certamente estar de olho bem aberto, porque vem aí uma jornada europeia e de só ficar aqui com este cheirinho, o Liverpool das últimas 2 vezes que visitou o Estádio da Luz saiu de lá derrotado. A primeira em 2006, perdeu com o gol do Luizão, e a última em 2010, na época 2009-2010, com o Liverpool nos quartos de final da Liga Europa, foi à Luz, perdeu 2-1 e o Cardoso marcou os 2 golos de grande penalidade. Vamos ver o que é. A história é o que é,
a história que se vai escrever na terça-feira será certamente diferente, porque as equipas são muito diferentes daquilo que estavam em 2006 e em 2010. 45 minutos à Benfica fica por aqui. Para a semana vai haver mais e já falaremos mais sobre este Sporting de Braga-Benfica, que vai ter transmissão aqui na Rádio Nacional de Desporto. Nuno, até para a semana. Quanto ao resto do pessoal e a vocês que estão a ouvir este programa, temos também encontro marcado para a semana. Fiquem bem, estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto.